Galera, aqui para falar de Brinquedo Assassino 3. Este vídeo foi um inscrito que pediu que eu fizesse um vídeo referente ao Child's Play 3, Brinquedo Assassino 3, ou em espanhol, Boneco Diabólico 3. O Brinquedo Assassino 3, o filme, não teve uma recepção muito boa nos Estados Unidos. Diferentemente daqui, que quando lançou-se aqui na época, foi o auge, até um dos melhores filmes do Chuck, né, o terceiro. Mas lá nos Estados Unidos não fez o mesmo sucesso, não teve uma crítica boa, não arrecadou o dinheiro que eles queriam, e o filme realmente lá nos Estados Unidos é considerado um dos piores, enquanto para nós aqui, muitos gostam da franquia, enquanto muitos também não gostam, né? Porque eu já vi várias pessoas também aqui dizendo que acham o 3 o pior de todos. Na minha opinião, o 3, o Brinquedo Assassino 3 é um dos melhores de todos, porque é o que tem mais ação, mais luta, mais terror, mais suspense. O Chuck inclusive está com a cara mais de possuído, com a cara mais assustadora do que em relação aos outros filmes. Não que no primeiro ele não tenha uma cara assustadora. No primeiro ele tem uma cara assustadora, mas em relação ao terceiro, o terceiro eles conseguiram configurar o boneco para ficar com as feições mais como se fosse um boneco possuído, um boneco encapetado. Diferente nos outros, que a gente consegue notar os movimentos de animatrônica e as partes quando é modificado. Nesse eu acho que o boneco está muito mais perfeito. Uma curiosidadezinha, Don Mancini, quando escreveu o roteiro, ele foi obrigado a lançar o filme nas pressas, porque quando foi lançado o Brinquedo Assassino 2, apressaram Don Mancini para ele lançar quando foi lançado o Brinquedo Assassino 2, como fez muito sucesso o primeiro e o segundo filme do Chuck, então Don Mancini foi pressionado a lançar o Brinquedo Assassino 3 com 9 meses depois, ou seja, ele teve que se apressar e lançar nas carreiras. Por isso talvez que lá não tenham tido boas críticas, embora aqui eu, na minha opinião, acho o Brinquedo Assassino 3 um dos melhores, como eu mencionei, que tem muita ação, muito terror, muito suspense. Embora que para lá eles achem que lá não tenha sido um filme com bom orçamento. Lançado lá em 1991, mas aqui no Brasil só foi chegar em 1992 nos cinemas. E foi um grande auge na tela de sucesso, né? Vamos de ver várias vezes passar na tela de sucesso na década de 90, Brinquedo Assassino 2 e Brinquedo Assassino 3. O 3 com um pouco mais de frequência, né? E quando tem aquela morte no final, que ele se espatifa todo, dá-se início à noiva de Chuck, que é ainda considerado pior ainda, porque como vocês, quem aí acompanha, que deve saber sobre o filme de Chuck, sabe muito bem que a noiva de Chuck sai do terror e vai completamente para a comédia. Mas isso fica um assunto para um outro vídeo. Eu vou falar sobre o Brinquedo Assassino 3, mas algumas curiosidades. Com relação aos bonecos, a ideia do roteiro é utilizar, na época, mais de um brinquedo para estar vivo, ou seja, ele queria fazer com que o Chuck dividisse a sua alma entre os outros bonecos, sendo que por falta de orçamento isso não foi possível. Mas uma ideia que ele pôde aproveitar no Culto de Chuck, que é o filme que teve em 2017, que ele conseguiu aproveitar lá no hospício, né? A ideia de colocar vários Chuck lá juntos, matando todo mundo do hospício. Que aí surgiu aquela ideia, né? Que o Chuck tinha já um pouco mais avançado, que o Chuck tinha pesquisado na internet e tinha visto lá um feitiço de macumba que tinha como transferir sua alma para vários bonecos. Que era esta a ideia. O Don Mancini queria utilizar no terceiro filme do Chuck, mas por falta de orçamento, porque que acabou não conseguindo. O Brinquedo Assassino 3 teve uma polêmicazinha na época sobre o Brinquedo Assassino, porque teve um assassinato no Reino Unido de James Booger, e as pessoas que assassinaram ele na época utilizaram do mesmo jeito como ele faz no terceiro, quando ele troca lá as balas de tinta, que ele bota ele tira as balas de verdade e coloca balas de tinta lá em umas armas. Esse James Booger foi assassinado de forma semelhante lá na época, por pessoas que fizeram mais ou menos esse mesmo negócio aí das armas, que trocaram as balas de tinta e colocaram balas de verdade. Mas isso aí, quando foi depois, já foi modificado, né? Eles disseram que não tinha nada a ver, que foi apenas boatos que tinham inventado na época para o filme, que isso aí tinham sido apenas boatos. E com relação aos outros filmes,
No primeiro filme não tem tanta morte assim, já o segundo tem um pouco mais de morte. E no Brinquedo Assassino 3, pode-se dizer, como o Chuck ficou 8 anos, né, parado, ele ficou 8 anos lá na fábrica, porque quando começa o filme, a fábrica lá do Good Guy, que é o boneco bonzinho, está toda destruída e eles estão recolhendo os pedaços porque não querem mais fabricar o boneco bonzinho, justamente por causa aqui do caso que aconteceu com o menino Andy, né, que ele falou sobre a fábrica e aí a fábrica foi fechada, então o boneco Chuck ficou 8 anos lá trancado apenas com resto de pedaços do pó, quando foi destruído no segundo filme, que ficou sem cabeça, sem braço, sem mão, sem nada. Então nesse terceiro, quando ele retorna porque quando está passando o boneco, um jarro do sangue dele cai dentro do poço lá onde está se fazendo o boneco bonzinho, e assim ele reencarna em mais um boneco. Aí neste filme do Brinquedo Assassino 3, as mortes são mais pesadas, né? Porque como ele ficou 8 anos lá parado, sem vida, então ele voltou para se vingar. De todos. Então as mortes neste filme são mais brutais. Tem várias mortes lá que são bem pesadas no filme, o jeito como ele mata lá as pessoas no terceiro filme. E uma curiosidadezinha, o Alex Vincent, que é o garoto lá, que é o que interpreta o Andy no primeiro e no segundo filme, nesse terceiro filme, ele não é interpretado pelo Alex, o Andy não é interpretado pelo Alex Vincent. Quem interpreta o Andy nesse filme é Just Allen, que já tem mais ou menos 16 anos, porque eles queriam fazer, eles adiantaram no caso a história, né, e queriam fazer com que o Andy já estivesse com 16 anos, porque ele ia entrar na academia militar. Então eles trocaram o ator por causa disso. Mas aí o Alex Vincent retorna mais na frente na Maldição de Chuck e no Culto de Chuck, que são mais recentes, mas já com 30 anos, né? Eles aproveitam a ideia da história e mostram ele já com 30 anos, né, quando vai enfrentar o Chuck. Eu vou mostrar aqui agora mais ou menos a sinopse aqui, mais algumas curiosidades que tem aqui no DVD do Brinquedo Assassino 3. Brinquedo Assassino 3, da Universal. Esta versão do Brinquedo Assassino 3, galera, esse DVD, vem com a trilha sonora do filme, imitando como se fosse um disco de vitrola. E tem essa frase aqui, né? Chega um momento na infância em que os brinquedos devem ser doados, mas um deles não quer ir embora. Aí tem a sinopse aqui, né? A fábrica que produziu o boneco Chuck decide retomar a produção do bizarro brinquedo. No entanto, ao utilizarem material reciclado dos antigos bonecos na produção, eles atraem novamente o espírito do serial killer Charles Lee Ray. Após 8 anos, o garoto Andy Buckley, que era perseguido pelo boneco assassino, está matriculado em uma academia militar. Porém, ao procurar seu antigo dono, o boneco cai nas mãos de um outro garoto, chamado Tyler. Andy precisa ajudar o pequeno Tyler a se livrar desta terrível maldição. Porque como o Chuck troca de corpo nesse, né? Tem a oportunidade de um novo corpo, então ele não precisa mais do Andy para poder trocar a sua alma. Ele já pode, nesse filme aqui, como ele fica em outro corpo, pode passar sua alma para o corpo de outra pessoa. Aqui são as fotos, né? Como eu mencionei, as mortes aqui são mais pesadas. Tem uma morte que ele mata o cara cortando o pescoço dele. Tem outro que ele joga o cara dentro de um caminhão de lixo. Tem outro que ele assusta o cara e que o cara tem um ataque cardíaco. Mais ou menos isso. São mortes mais pesadas nesse Brinquedo Assassino 3. Por pressão da Universal, Don Mancini foi convocado às peças para escrever o roteiro de uma terceira produção com o personagem Chuck. Antes mesmo da estreia do segundo filme da série, por isso, o filme estreou 9 meses após o lançamento do Brinquedo Assassino 2. Como eu disse, foi lançado em 1991, né, Brinquedo Assassino 3, mas só foi chegar aqui no Brasil em 1992. Como eu disse, lá não fez o sucesso que era esperado em relação ao Brinquedo Assassino 1 e o Brinquedo Assassino 2, mas aqui no Brasil fez um certo sucesso, até porque passou demais na tela de sucesso, como eu mencionei. Então é este o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, falando as curiosidades aí sobre Brinquedo Assassino 3, o filme, né? Curiosidades aí, fatos sobre o filme. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, galera. Deixem um like aí no vídeo e se inscrevam no meu canal, Gabriel, o Mestre dos Bonecos.
Até o próximo vídeo. Tchau.